Vai ter conversa, vai ter conversa. Vai ter conversa? Vai ter conversa. E vai ter conversa sim. Depois de uma série de episódios que registraram as lives que rolaram no canal do Ateliê Ambrosina no Instagram, a partir de hoje, a gente inaugura a gravação remota do nosso podcast. E para começar, vamos falar de pandemia e de setor cultural. Vamos falar de auxílio emergencial, vamos falar de arte e de Lei Aldir Blanc. Vamos falar de cotas raciais, porque ainda precisamos falar de cotas. Bora conversar? Esse é o podcast do Ateliê Ambrosina, eu sou Elizabeth e hoje estão comigo nesse papo duas das nossas gestoras no projeto. A Sal Bernardo, produtora cultural, relações públicas, professora de políticas afirmativas, participou da fundação e coordena o Fórum Afro de Maceió. Ticiane Simões, atriz, poeta, arte educadora, fundadora do Ateliê Ambrosina e hoje também nossa coordenadora pedagógica. Fez parte da fundação do Fórum de Teatro de Maceió e é conselheira no Conselho Municipal de Cultura. Além disso tudo, elas fizeram parte das bancas de heteroidentificação do SISU, da UFAL 2020 e participam ainda na construção de políticas públicas, fazendo parte do Comitê Alagoano em defesa de cotas na Lei Aldir Blanc. E bora conversar. Lei Aldir Blanc e cotas, por que é urgente? Primeiro vamos começar a entender o que é a Lei Aldir Blanc. Quem pode começar a falar com a gente? Olá, boa noite, gente. Boa noite, Sal. Então, a Lei Aldir Blanc é uma lei de amparo emergencial aos artistas, né? Uma lei pensada inicialmente pela Benedita da Silva, mas que recebeu apoio e suporte de muitas outras mãos para construir um aporte financeiro a partir de uma recusa, né, do nosso presidente, do nosso despresidente. Ele recusou, ele removeu do auxílio emergencial a categoria artista. Então, dentro dessa remoção de categoria como um trabalhador, houve uma militância que correu atrás para que isso fosse entendido como um lugar de necessidade de amparo, sim, emergencial, e foi a partir daí que surgiu a Lei Aldir Blanc e tudo isso que a gente está vendo reverberar dentro dos segmentos artísticos, desde março, abril, desde o comecinho do finalzinho de abril até hoje, né? A gente está buscando hoje a efetivação dela aqui no nosso estado. Eu vi que a prefeitura regulamentou essa semana, não foi? Isso, publicou ontem no Diário Oficial. Ontem, dia 23. Oi, boa noite. Boa E é noite. importante a gente frisar, né? Porque foram 5 meses de regulamentação, vários entraves, várias lutas, vários atos, né, para que essa lei fosse realmente lançada. E a gente pensar que, assim, com um prazo bem curto, né? Porque quanto mais se demorava o lançamento da lei, mais se diminuiu o prazo da gente efetivar ela, porque é só até dezembro de 2020, e dezembro já está bem aí, né? Então, a gente ainda conseguimos, né, um tempo para poder fazer com que essa lei funcionasse. Senão, nem isso. E o Estado já publicou, já? Não, o decreto ainda não regulamentou, né? Mas o Estado já enviou o seu plano seu plano de trabalho e foi aprovado, né? Então, já está com dinheiro ok. Né? O dinheiro está ok, o plano está ok, o dinheiro está ok, faltam agora a regulamentação e os editais. Legal. E falando nos editais, como que vai rolar esse auxílio? Como que o dinheiro vai chegar para os artistas? Até agora a gente sabe o que tem na lei, né? E agora um pouco mais a partir do que a gente conhece, principalmente do município, que a gente está mais por dentro do como que ele desse plano que foi aprovado. Mas é isso, é tudo ainda muito incerto. Todo mundo acho que ainda está aprendendo fazendo, mas a lei ela divide essa verba em 3 incisos.
O inciso primeiro é um auxílio emergencial direto, que é muito parecido com esse auxílio emergencial da Caixa Econômica, né, que é R$ 600 durante tantos meses e tal, e recebe aquela pessoa, aquele trabalhador da cultura que não recebeu o auxílio da Caixa e que se enquadra dentro daqueles mesmos critérios propostos pela Caixa. Então, esse é um primeiro inciso. O segundo inciso é aquele espaço cultural, então, um aporte financeiro aos espaços, né? Então, E é um aí auxílio. é bom frisar que o inciso 1 ficou em responsabilidade do Estado, e o inciso 2, né, que é o espaços, ficou de responsabilidade dos municípios. E aí Exato. a gente está com um pequeno problema nesse sentido, né? Desculpa te cortar, Tícia. Mas é importante mesmo a gente entender para onde correr com cada coisa. O inciso 2, que é esse aporte aos espaços, ficou com responsabilidade do município, e o município já até regulamentou, né, nesse Exato. E aí a sentido. gente perdeu um pouquinho, porque aqui no município de Maceió, quando o município regulamentou, que é a FEMAC, regulamentou só para CNPJ, e em alguns casos para CPF. E na lei é deixado bem claro que é tanto para CNPJ como para CPF. E aí a justificativa da FEMAC é como eles estão entregando a cadeira, né? Em 2020, eles não queriam se prejudicar para 2021. Só que aí terminou prejudicando os nossos fazedores de cultura, né? Que muitas vezes aí a gente tem vários exemplos de capoeira, né? Os afro mesmo, né? Que é a questão das cotas, muitos que não têm CNPJ, que não são formalizados. E aí a gente tem essa perda muito grande. É verdade, a gente vai realmente, nesse inciso, deixar muita gente de fora, muitos espaços legítimos da cidade, por uma necessidade de CNPJ que muita gente sabe que a gente não tem, né? A gente vive muito nesse lugar da informalidade dos nossos grupos. E complementando o inciso 3 da lei, ele tem uma obrigatoriedade de ser executado em no mínimo 20% do valor total, que é para editais de ampla, chamada ampla, né? Então, a lei está composta dentro desses 3 incisos. Eu queria reforçar só um ponto que Sal coloca, porque eu acho que entra uma questão da fundação, e pelo que eu vi, o Estado também vai fazer algo parecido, de tentar dar um suporte a esse CPF, a esses grupos que ficaram de fora dentro do aporte do número 2, no inciso 2, que existem linhas de editais que vão surgir diante disso para premiar espaços representados por CPF. Então, é importante que a gente divulgue isso, que as pessoas entendam que, mesmo elas não sendo contempladas no inciso 2, elas podem construir propostas para o inciso 3 dentro dos editais, a partir dos seus CPFs, representando esses coletivos, se utilizando desse espaço coletivo. Entendi. E aí pelo que eu entendi, nesse inciso 3, que é do ampla concorrência, que tem a discussão das cotas e de como será a divisão desses recursos, né? Já tem essa divisão, ela já está clara, ou ela por enquanto é só bem ampla? Não, nada está claro, Elizabeth, a partir do momento que a gente não viu o edital. Na verdade, está tudo claro, né? A gente precisa empretecer esse negócio. Isso. Está tudo muito claro demais. Está claro demais. Está claríssimo. Foi ótimo, Tiziana, realmente, a gente precisa empretecer isso, e é exatamente a gente começou as conversas, né, tanto o surgimento do Fórum Afro foi um surgimento de urgência. A gente tinha um grupo criado pelo conselheiro Elcias, né, que é o titular do Conselho Municipal de Cultura da cadeira Afro, e um grupo de informes. E aí a gente fez uma reunião nesse grupo e tomamos conta do grupo e tornamos ele Fórum Afro. E aí, quando eu digo tomamos conta, foi nós, mulheres pretas, que tomamos à frente mesmo, e
mobilizando com outras mulheres do movimento afro, porque o conselho hoje, a titulação e o titular e o suplente são 2 homens, né? E a gente não sabe como surgiu isso, ou sabemos. E aí brigamos por isso, pela criação do fórum, porque a FEMAC já estava se articulando com fóruns que já tinham sido criados muito antes, e o Fórum Afro não estava nessa listagem. Então, surgiu o Fórum Afro, eu saí como coordenadora para ter essa primeira conversa com a FEMAC. E dentro dessa primeira conversa, antes até do movimento nacional em favor das cotas, a gente já propôs que a FEMAC, como ela já tinha um edital, onde ela tinha trabalhado com cotas, né, que foi um do audiovisual, um projeto até que a Ambrosina participou, que fizesse o mesmo recorte, né, tanto de gênero como de raça. E aí foi aceita essa proposta, depois tivemos a reunião com a Secult e lançamos a proposta também que eles imitassem a FEMAC, né, que eles fizessem essa imitação da FEMAC, que coisa boa, coisa preta e boa a gente tem que imitar, e aí eles também aceitaram, e aí estamos em conversa. Recentemente, a gente teve uma conversa novamente com eles para saber como foi feita essas cotas, né? Como é que estaria sendo essas divisões. Eles falaram, mas assim, Beth, a gente não viu o edital, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E por que a gente ainda precisa falar de cotas, hein? Por quê? A pergunta, né? Essa é a pergunta. Eu acho que eu respondo muito tem uma poesia que a Tawane Teodoro faz no Islã, que ela fala assim: eu queria muito não ser feminista. Eu queria muito, muito não ser feminista, não precisar ser feminista. Então, eu queria muito não precisar falar de cotas. Eu queria muito que os nossos acessos fossem iguais. Então, enquanto essa sociedade não nos permitir ser as potências que a gente pode ser, eu acho que a gente vai ter que estar precisando falar de cotas em tudo. Então, a gente viu agora essa semana um ataque brutal à Magazine Luiza, porque emitiu uma convocatória com cargos de aportes financeiros acima de R$ 5.000 e só para pessoas pretas. Então, assim, que sejam muito mais. E enquanto pessoas estiverem se sentindo perdendo os seus lugares, eu acho que a gente precisa debater a necessidade das cotas. Exatamente. E assim, se é uma lei emergencial, né, e os fazedores de culturas são em grande maioria, que na verdade nós somos em grande maioria da população, então também dentro dos fazedores de cultura nós somos a maioria. E aí você vê uma lei, né, criada federal, onde não se estabelece cotas, o que é que a gente percebe? O que foi que a gente percebeu no início das conversas, né, entre os grupos, antes mesmo das conversas com a FEMAC? Várias pessoas, né, da elite branca dizendo, não fale para ciclano, não fale para tal grupo, porque esse segmento de grupo é muito grande, e aí vamos dividir muito esse dinheiro. Então, a gente ainda percebe essas falas, e as cotas são e sempre serão necessárias enquanto a gente não atingir a igualdade, né? É de suprema importância. Quando a gente fala, um exemplo, eu trabalho numa universidade que dou aula dos cursos de medicina, onde das 2 turmas que eu dou aula, eu tenho 50 alunos em cada turma, que são 4 alunos pretos, porque não existe cotas, né? Então, se a gente tem cota social, mas se a gente for para o FAO, a gente hoje, depois de 2 anos fazendo as bancas de heteroidentificação, a gente já começa a perceber o empretecimento da universidade. A gente já começa a ver o movimento dentro da universidade diferente, né?
E isso é de suma importância para a gente conhecer a nossa ancestralidade, para a gente trabalhar nossas políticas públicas, de não um branco colocar uma política pública para nós, mas nós mesmos dizer o que é que nos dói, aonde dói, o que é que nos afeta, e a gente batalhar por essas políticas. Né? Se partir da gente é muito mais forte. Eu acho que a gente se empolga, né? Mas é bom se empolgar mesmo, porque isso não é um assunto que deixa ninguém no seu estado normal de saúde mental, né? Outro dia eu li que é isso, o racismo adoece, o racismo mata, né? Então, e é doido porque as pessoas ficam com uma dificuldade de compreender, né? De olhar para o lado, e o exercício de olhar para o lado e perceber em qual lugar que você está, quantas pessoas negras tem ali, o que elas estão fazendo ali. É muito comum você chegar num espaço de festa, de show, num teatro, e você só encontrar pessoas negras em função de trabalho, ou estão ali trabalhando. Às vezes elas estão servindo as mesas e no palco, mas elas estão trabalhando. Com dinheiro e sentada ali, curtindo o seu show, elas não estão. Então, esse é um exercício muito importante de se fazer para perceber um pouco tem algum estranhamento disso, né? A Tice falou a questão da que a gente não queria ser feminista, não precisar ser feminista, e uma das críticas que eu escuto muito, que a gente também ouve, muito com essa coisa de colocar as pessoas, né? Colocar as lutas identitárias, que elas é que estão atrapalhando muito o andar da carruagem, porque as lutas ficam se dividindo e cada um puxando sardinha para o seu lado, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso, dessa importância da gente ter, sim, as coisas com seus nomes, a gente ter a identidade para ter diversidade, né? Então a gente chegou de falar assim, tá bom, vai lá, luta por mim, depois me chama. Se lembrar, me liga. Não, vamos junto ou não vamos. Então, tipo, agora você fica aí, que deixa que eu vou lá, tá na minha vez, espera um pouquinho que daqui a pouco eu volto. Então, um pouco da gente falar mais da importância da gente... Porque, na realidade, quando a gente luta por uma coisa assim, a gente não está lutando para uma coisa passar por cima da outra e virar uma ditadura ou alguma coisa... supremacia, né? Uma supremacia negra. Não, a gente está buscando dar alguns passos à frente e buscar mais a diversidade das ações e do dinheiro, né? Quando você fala isso que a Tice disse, deu o exemplo da Magazine Luiza, eu acho que quando a gente diz assim, chegar mais próximo, é exatamente isso, né? É não precisar mais, porque não existe negro competente, não existe negro com nível superior, com mestrado, com doutorado, né? Então, quando a Magazine Luiza faz isso, né, faz esse tipo de campanha, de empretecer a diretoria, que a gente sabe, né, eu sou relações públicas, eu sei que ela precisa disso para ter a certificação de qualidade total, porque dos quesitos da qualidade total é ter negro e negras em cargos de liderança. Massa, né? É política, mas o que não é política, né? Mas aí é a questão, quando a gente não precisar mais desse empurrãozinho, vamos pensar assim, chegamos no lugar ideal, né? Chegamos no igual, né? Porque a gente, como você disse, a gente não quer, a gente é a maioria da população e a minoria em direitos e a minoria em tudo, né? Em direitos de educação, em direitos de saúde. Então, quando a gente atingir pelo menos a igualdade, né, e não existir essa diferença de cor de pele, né? Eu dou aula da extensão que falo sobre cotas, que eu vou ensinar sobre a importância das cotas, né? Porque ainda existem pessoas que são contra, a gente percebe que as pessoas são contra, mas não sabem o porquê, muitas vezes, né? E aí compara o Brasil com os Estados Unidos, que é totalmente diferente, né? Os Estados Unidos, o Brasil, o racismo é cor de pele,
né? Então, a gente já teve um episódio aqui no Ambrosina falando dos nossos filhos pretos, que é exatamente isso, o medo da gente ser preto e sair na rua, né? Ter esse cabelo e ser discriminado por ele, né? Então, em seleções de emprego e tudo mais. Ai, gente, se deixar, eu vou falar a noite toda. Fala aí, X. Não, eu tô adorando o debate, eu acho que é isso. Não tenho nem o que acrescentar. Eu acho importante quando a gente fala assim, mas o porquê, né? O porquê um Magazine Luiza da vida, como exemplo, que a gente está usando, por que que ele coloca isso como necessário, né? De lançar um edital específico para pessoa preta. O Sul também recentemente lançou um edital de audiovisual só para pessoa preta. Então, assim, por que que essas coisas estão sendo necessárias? Então, eu acho que editais como esse, chamadas como essa, fornece ele incentiva, ele fomenta aquela pessoa que tem um currículo incrível, mas que jamais se inscreveria, porque a história dela diz que ela nunca vai ser selecionada. Então, quando ela percebe que ali, junto com ela, vão ter outras pessoas de igual, e aí sim é onde a gente fala da necessidade da cota estar dentro desse lugar, é porque só ali, hoje, é que a gente é igual, só com preto para preto. Então, hoje, a gente não consegue falar de igualdade de acesso se for dentro desse lugar do misto. Porque por mais que a vida seja igual, idêntica, eu tenho uma irmã branca que a gente fez a mesma escola, a gente fez os mesmos cursos, mas quando a gente foi numa entrevista de emprego, ela ficou, e eu não. Então, assim, e não é por conta de qualquer outra coisa, é por conta do que eu cheguei lá com o cabelo igual que Sal tá falando. Então, é porque eu cheguei lá e, essa menina para vendedora não fica, porque, olha, e tal. E hoje a gente vê que o debate fluiu, a universidade está fazendo com que as turmas estejam pretas, a gente está formando conteúdo de pensadores, de pessoas que estão construindo essa sociedade a partir de um pensamento. Então, estão reconstruindo um lugar de fala dentro dessa sociedade, onde a gente se contempla, né? Porque até então E ainda questiona, né? Exatamente, a gente. Porque recentemente, um amigo meu foi pegar na faculdade da TICE, e aí ele disse assim, pediram para eu olhar, um técnico da UFAL, né, pediram para eu olhar um novo currículo, né, porque está na época de mudar currículo, porque em 2028 tem a curricularização, né, da extensão. E aí ele disse que foi olhar cultura africana na dança, balé e balé. Aí ele falou comigo no privado, né? Depois me chamou assim, me mandou o currículo, porque a gente fez isso agora na UCISAL, e aí ele disse, o que é que eu faço com isso? Como é que eu mostro para eles que eles são racistas? Como é que uma escola de teatro, né, de dança, de performance, vai trabalhar dança afro, né, musicalidade afro, balé, gente? Cadê? E o que eu acho importante da gente bater na tecla racismo, olha, uma atitude dessa é uma atitude racista, porque assim como a gente fala da violência no feminismo, e que a violência existe em várias camadas, desde a verbal até chegar lá naquela do feminicídio, da mulher morta, ela passou por uma série de violências. Então, é a gente entender que existem várias camadas de uma sociedade racista para se construir essa estrutura social racista, né? Então, é importante a gente estar dizendo e estar apontando, olha, lançar um edital com uma chamada nesse sentido, isso é racista. Olha, lançar um chamamento e dizer que a pessoa não pode, tem que ter cabelo liso, isso é uma atitude racista, porque são pequenas atitudes racistas, né? Porque a gente tem aquele entendimento do chamou o outro, o caso do Neymar agora recente, né, famoso, chamou o outro de macaco. Então, assim, é como se só isso
fosse o lugar do racismo, do chamar o outro de macaco, chamar o outro de sujo. Teve um outro vídeo que eu vi essa semana também absurdo, que é um rapaz e a moça tá fazendo caminhada, e do nada ela para e começa a xingar e dizer que ele é preto, que ele é sujo, que ele é fedido e tal, assim, na rua, durante o dia, ele com o filho do lado. Então, assim, a gente precisa muito ainda falar de racismo, precisa muito, a gente ainda nem começou a falar sobre racismo, as pessoas aqui no Brasil ainda nem sabem quem é preto e quem não é. Então, quando esse povo preto se perceber como povo preto, é que a gente vai começar a falar de racismo, e isso eu falo por mim mesma. Assim, eu acho que é muito disso, a gente precisa fazer com que as escolas estejam tratando isso como tema, que as professoras e os professores estejam debatendo isso, que os pais e as mães dentro de casa estejam debatendo isso, que essa palavra se torne comum, como hoje a gente já está quase conseguindo com o feminismo. Então, eu acho que é muito por aí que eu acredito. Hoje a gente ainda observa que pouquíssimas pessoas são presas por racismo, né? As pessoas são presas por calúnia, são presas porque existe fiança, são presas por N questões, menos por racismo, porque a gente conseguiu que o racismo fosse inafiançável. Aí a pessoa de autoridade faz o quê? A pessoa não foi racista. Né? Então, é bem por aí que se camufla. E aí, imagine, né? Eu sofri racismo, eu faço a denúncia, e aí, quando eu estou lá, crente que a pessoa vai ser condenada, né? Aí diz assim, não, sai o veredito, ela cometeu calúnia como assassina recentemente, ela cometeu homicídio culposo e não foi racismo. Né? Então, como é que isso, quando você falou de saúde mental, Elizabeth, as pessoas veem a saúde mental como eu estou doente de depressão, eu estou doente, eu sou doente, eu tenho depressão, mas não vê que a gente vai se adoecendo a cada vez que a gente vê isso. Porque aí a gente pergunta, e o meu direito? Qual é o meu lugar? Qual é o meu papel? Eu cheguei a um ponto esses dias de eu dizer assim, gente, a gente fala tanto sobre isso, desde março, né? Desde abril que a Tiziane falou, a gente fala tanto sobre isso, que eu fiquei cansada semana passada, né? A gente teve uma reunião com o órgão do Estado, e eu disse assim, aí as meninas no WhatsApp aqui, tu não vai brigar, tu não vai falar nada. Fiquei cansada. Realmente parece mimimi. Realmente parece, porque a gente bate tanto na mesma tecla que diz assim, porra, você ainda não tá... Desculpa, porra. Você ainda não tá ligado que eu já falei isso e você tá fazendo de novo, entendeu? Vai bem por aí. Mas como a gente tem que continuar falando. Hoje, essa semana eu não estou mais cansada, essa semana eu brigo mais. Que bom que você respirou e está de volta nessas discussões. Mas é interessante, primeiro, a nova definição do mimimi agora é a dor que não é a gente que sente, né? Então, essa é a definição atual do mimimi. É verdade. Mas eu queria voltar na questão das cotas, porque a Tiz falou uma coisa interessante quando ela falou do Magazine Luiza, que quando ela abre um processo desse, destinado a pessoas pretas, ela está dizendo, pode vir, que aqui, agora, pelo menos dessa vez, você vai ser considerado. Eu estou legitimando a sua candidatura. É doído demais a gente saber que é um caso isolado. E é doído demais saber quanto de crítica que recebeu, que está recebendo enxurrada de ela recebeu ameaça, né? Ameaça. Ela disse que vai lutar na justiça para manter esse edital. E aí, voltando à questão das cotas, no nosso edital, dos editais, eu queria que vocês contassem, assim, eu sei que ainda não tem nada definido, mas qual é a proposta? Existe proposta? Qual é a ideia, a luta para se colocar cotas nos editais? A cota da Aldir Blanc, ela vem dentro de uma campanha nacional que surge lá do Sul, a partir da live lá do audiovisual, que a Mariane precisou defender. Como que é o nome da mulher? Luciana Tomasi, que ela fala que não existe mais a necessidade de se fazer filmes de senzala.
Isso durante uma live no audiovisual, onde existiam, acho que 5 ou 6 pessoas na sala, realizadores audiovisuais lá do Sul, e apenas uma mulher negra, e que na fala dela, a Mariane Ferreira, o nome dela, ela cita que é emocionadíssima, ela se sentiu totalmente ofendida, ofendida não, ela foi violentada, né? Então, com a fala, e ela, emocionada, ela tenta construir uma fala até caridosa, né? Ela tem até cuidado de toda reagir. arrepiada, ela foi super educada. Ela foi super educada diante da fala, mas não consegue não falar, e isso eu acho importante da gente pontuar, que esses lapsos sempre aconteceram, esses deslizes, foi um pequeno deslize de fala, então isso sempre aconteceu, essas pequenas falhas, essas pequenas bolas fora, vamos dizer assim. Mas, nesse momento, a Mari faz uma fala emocionada, dizendo que enquanto essa sociedade não for uma sociedade igualitária, ela vai precisar, sim, falar fazer filmes sobre senzala, principalmente por ser a história do nosso povo, e não por nossa causa. Então, assim, isso é importantíssimo que ela coloca. Depois de terminada a live, nasceu todo um movimento a partir daí, e Benedita o Sul pleiteou uma necessidade, que é esse edital que saiu agora do audiovisual de lá, que partiu do Macumba Lab, eu acho que é o nome do grupo de lá, Macumba Lab, que pleiteou, a partir dessa live, que existisse um edital de audiovisual só para pessoa preta, e o edital saiu, agora recentemente. Então, a partir daí, dessa discussão, se levantou uma poeira grande desse debate, e começou a se cobrar de Benedita que isso fosse incluído na lei, né? Estava no momento ali da Jandira fazer aquelas emendas de puxar para cá, puxar para lá. E Benedita admite hoje que se tivesse colocado ali uma coisa de cota, a lei não teria passado. Então, não se coloca para poder se aprovar a lei, para depois se levantar aí nessa força para tentar, junto com municípios e estados, onde a gente consegue uma mobilização mais direta do que hoje no governo federal, da gente conseguir garantir esses 54% mediante a sermos 54% da população. Então, esse número e esse quantitativo nasce daí, né, de todo esse debate, e principalmente dentro desse entendimento da Benedita, de não poder ter colocado e adicionado ali dentro do debate da lei, das construção das emendas da lei, mas nasce a partir dali, a partir de uma fala dela também, ela gravou um vídeo pedindo, dizendo dessa necessidade de se fazer isso e de ter isso como um amparo à lei, né? Uma correção, vamos dizer assim, né? Porque ela entende que a lei é errônea nesse sentido, que ela deveria sim garantir, mas que se naquele momento ela tivesse colocado, hoje a gente não estaria podendo negociar isso com os estados e com os municípios. E aí nasce um comitê nacional de cota, né? E a partir do Comitê Nacional surgiram comitês regionais. A gente teve o lançamento do Comitê Regional no começo de setembro, aqui no Nordeste, o Regional Nordeste, e a partir de lá a gente começou a articular o Alagoas e fizemos o lançamento essa semana, na terça-feira passada agora. 22 de No dia setembro. 22 de setembro, a gente fez o lançamento do Uma live maravilhosa, feita por mulheres. Foi, E a gente muito pode lindo. ver aonde? Onde é que está essa live? Está no YouTube e no Facebook da Igreja Batista do Pinheiro. É bem importante porque aí a gente mostrou nossa força, né? Eu acho importante frisar isso, com esse movimento e com o movimento aqui de Alagoas, a gente conseguiu se marcar uma reunião com o Estado antes da live, estrategicamente, né? Porque com medo de que a gente falasse mal deles na live, porque não se fala com o Estado, né? E aí o Estado
marcou uma reunião com o Comitê Alagoano, e aí falou um pouco do que eles estavam pretendendo fazer de editais, né? Então, a gente sabe mais ou menos o que tanto a FEMAC como a Secult está pensando sair como edital, mas a gente não tem como comprovar porque não saiu os editais ainda. Mas nessas conversas, eles consideram, já tem uma consideração de incluir a cota, 54%? Não. Não, nem estado, nem município. O município garantiu uma pontuação diversificada, ou seja, na mesma linha que eles tiraram do audiovisual do ano passado, eles assumiram a responsabilidade de haver um ponto bônus por ser mulher e por ser negra, né? Então, raça e gênero serão contemplados com pontuações diferentes e cumulativas, e o município, além disso, assumiu a responsabilidade de atingir a lei dos 20%, né? Que é o que a lei obriga, né? Então, além dos 20%, vão existir pontuações diferenciadas, né? Bonificações para pessoas autodeclaradas negras ou mulheres. E o Estado falou algo parecido. E LBT, né? Mas entrou dentro ainda de um lugar onde a gente não tem quantitativo, eles não assumiram responsabilidades, assim, assumiu a necessidade, entenderam a necessidade de ter um pensamento diferente, eles entendem também uma necessidade de um espaço de cota para acessibilidade de pessoas da não capital, da não região metropolitana, né, esse lugar do território também, mas não com relação a um quantitativo dentro a gente não tem aqui hoje um percentual de dizer de responsabilidade que eles assumiram. E eles ainda ficaram um pouco confusos, né? Porque na fala falava afro-quilombolas, né? Afro-ancestralidade. E que se a gente for para as cotas, quilombolas são outra coisa, né? Eu sou afro, eu sou negra, mas eu não sou quilombola. Quilombola já tem o direito dele. Ele já é reconhecido como negro, como preto. E aí eles se confundiram e não sei o quê, mas estão pensando, né? Estão caminhando para ter uma diferenciação. Tem que ter muita conversa ainda, e a gente ainda precisa falar muito disso, porque às vezes as pessoas não sabem nem o nome que dá, as coisas como são. Que nome que dá é muito massa dentro do procedimento de verificação, né, que é o heteroidentificação. Eu acho esse nome, inclusive, tão... É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. Eu depois entendi... As pessoas ficam todas confusas, né? Os machos ficam logo muito nervosos. Mas é um procedimento, assim, o ano passado... eu acho que é de conhecimento das duas, inclusive, porque Beth acompanhou um pouco assim, essa minha inquietação, e Sal também, porque eu acabei recorrendo, né, às amigas para mentira aqui essas dúvidas na minha cabeça. As amigas pretas. As amigas pretas, Omega, vem cá, porque estou aqui com as dúvidas. O ano retrasado eu fiz Enem, me autodeclarei negra e não sabia do procedimento pelo qual eu ia passar. Então, assim, quando eu descobri algumas semanas antes, na semana que estava aberto o agendamento, eu vi uma notícia dizendo, está aberto o agendamento para as bancas de heteroidentificação. Aí eu olhei aquilo e eu recebi em um grupo de piada, assim, a galera tirando onda, né? Olha, a UFAL agora, e a gente acabando de chegar no governo de direita, né? Aí a UFAL agora vai fazer banca de heteroidentificação, não entra nem um gay, nem uma lésbica. Aí eu já tô de onda. E eu, cara, como é isso? Eu vou passar por isso como? Aí deixa eu olhar isso aqui. Aí sei que nesse deixa eu olhar isso aqui, eu vi o que era o procedimento, né? Como que dizia, assim, que eu não podia usar maquiagem, que eu não podia prender meu cabelo, que eu não podia usar brincos, que eu não podia usar roupas, tipo, me fantasiasse nesse sentido. E eu, poxa, não acredito, eu fiquei indignada com aquilo. Eu falei, pô, que humilhação, que desrespeito, que falta de necessidade e tal. E foi assim que eu fui. Né? Que racismo. Muitos falam lá, né? Eu falei, pô, mas já não basta ter que sofrer tanto com a sociedade, ainda ter que sofrer esse momento
assim, vergonhoso, né? Sem poder botar nenhum batom, sem usar nenhuma maquiagem, nenhum blush, né? Mas, assim, eu tiro onda, mas eu fiquei indignada. E foi assim que eu fui para a UFAL, indignada. E quando eu cheguei lá, já tinha todo mundo entrado, eu cheguei, o auditório já estava cheio, eu estava do lado de fora ainda, tinha uma ficha que preenchia. E quando eu entrei no auditório, que eu fui passando pelas pessoas, Ai, gente, eu tô toda eu arrepiada. me arrepiei inteira. Sal, foi o Eu primeiro. estava lá, amiga, eu estava lá. Eu sei. Então, assim, foi o primeiro. Então, eu peguei justamente aquele lugar onde as pessoas estavam acostumadas a acessar as cotas sem precisar passar por aquilo. Então, era fácil entrar na universidade como cotista. Era fácil, porque você só precisava da sua casa assinar um documento. Pronto, e levar lá e você era. Eu lembro da fala de Lígia, assim, de palavras, eu lembro de momentos dela falar, assim, que me arrepiava inteira, o tempo inteiro do processo. Eu fiquei emocionadíssima até dentro na sala, até a autodeclaração, até pegar o papel, né, a espera pelo papel que vai te validar. Então, assim, foi um procedimento que marcou a minha vida, me marcou nesse lugar de me dizer uma pessoa antirracista, porque não basta, eu percebi que não bastava ser só preta e estar nos lugares, a partir dali, que eu estaria naquele lugar lutando por quem não está, se utilizando da minha voz para falar por uma pessoa que não teve acesso. Então, assim, era uma obrigação minha. Foi um divisor de águas e a partir dali eu entrei na universidade, fiz, né, e tal, e já procurei saber como é que fazia para participar das bancas. Eu falo, eu quero ajudar nesse momento, eu quero. Fiz o curso, fiz a inscrição, o curso foi incrível para mim, assim, o que eu consumi, o que eu suguei daquele momento de formação para poder participar, para poder ser banca, né? A gente participou de uma formação intensiva durante 2 dias inteiros, né, manhã, tarde, até comecinho da noite. Então, assim, foi muito bom, muito do que eu peguei depois ali para estudo, inclusive foi encontrado dentro do curso, e foi, assim, divisor de águas poder participar. Eu acho que estar na banca e receber as pessoas tem um lugar ali que a gente precisa dosar a raiva, E a gente fala de acolhimento também, né? e de acolher. Então, tem ali o momento que que bom que vocês estão aqui, e que bom que eu estou aqui para dizer que vocês não estarão aqui. Então, é um misto É disso. bem isso mesmo. É muito bom, muito importante. E a gente chegou a citar sobre o procedimento dentro da Lei Aldir Blanc, entendendo, eu acho que o município, como vai ser o segundo edital com cota, né, para o município, a gente Exato. cutucou dizendo da necessidade de que esse espaço seja mais, no mínimo, divulgado, né, ou seja, o edital do ano passado a gente não sabe quem foram as pessoas cotistas, e isso eu acho que foi um ponto falho, né, porque existe a necessidade de haver um controle social sobre isso, né, haver uma divulgação ampla sobre quem são essas pessoas que estão se autodeclarando e acessando esses recursos. Então, muito isso. O município já, além disso, ele assumiu responsabilidade de divulgar, de fazer divulgação desse divulgar e também de ter uma banca mais diversa, né, Tícia? Né? Então, tivesse mais pretos nas bancas. E esse fato do que a Tícia está comentando, né, desse ato, eu sou do movimento negro desde os 14 anos, então eu me entendo por negra desde os meus 14 anos de idade. E quando eu fui convidada, né, para fazer parte das bancas, na primeira formação, a Tícia participou da segunda formação. Cara, é muito incrível, né? Quando a gente começa a formação, para mim foi natural, mas aí quando você senta que vê os brancos se dizendo pardos, né? E você olha assim e você diz, meu Deus, né? Ele não, mas é isso que eu tinha comentado, né? A diferença dos Estados Unidos e a diferença do Brasil, né? Então, muita gente, infelizmente até hoje, não entende que ser um pardo, o colorismo, né?
que aí a gente hoje começa a estudar a questão do colorismo do Brasil, que muita gente que se considera pardo está mais para branco do que para preto, né? E por ele estar mais puxando para o branco, ele não sofre racismo. E a ideia das cotas raciais é que nossos irmãos pretos entrem, né? E não entrem em cursos que eles já entram, pedagogia, enfermagem, entrem em cursos que não existem pretos, porque foi o que eu falei de medicina, né? Que é odonto, psicologia, né? E aí, quando entra na psicologia, desculpa, Tícia, e quando entra na psicologia, vai estudar os franceses, né? E aí eles brigarem para ter os pensamentos dos portugueses. Uma professora recentemente, numa live, disse assim, pô, a gente tem que ler os nossos irmãos pretos. Aí eu disse, mas a academia considera os livros dos nossos irmãos pretos não científicos, não acadêmicos. São livros lançados independente, né? Então, é muito por aí. Vai muito além as conversas. As poetas pretas não são literatura, né? Exato. E é importante a gente ainda falar um pouco dentro desse lugar do colorismo, né? Porque é muito ainda aqui o lugar do não, mas olha a minha mãe, olha o meu pai. Não tem como eu não ser negro. Olha meu pai é preto, meu pai é, sei lá. Então, assim, é esse entendimento que é o que Sal coloca, que há aí um distanciamento do que é entendido, né, como o racismo norte-americano e o nosso abrasileirado, e eu ainda faço um recorte maior aqui do nosso alagoano, que o nosso alagoano... Ele... Arapiraca, então... Então, não é isso? Então, mas o do nosso sertão, ele é muito maior, porque nós temos uma população muito misturada com o índio, muito, muito. Então, eu até comentei numa live que eu fiz, acho que com a Kelsey, com o Papo das Pretas, que a gente precisa, inclusive, pensar diferente o alagoano nesse sentido, porque é uma negritude que ela é muito diversa, muito. E a gente não tendo esse lugar do debate, da construção, do diálogo, do estudo mesmo, né, de tornar isso num lugar de grande estudo, a gente entra num lugar onde as pessoas não sabem o que são. Aí a gente percebe que existe uma parcela de pessoas que vão, tipo, nas bancas, um exemplo das bancas, você percebe que existe ali aquelas pessoas que vão, vamos dizer assim, eu não vou usar a palavra inocente, porque é demais, mas que vão ali sem uma consciência mesmo, assim. Elas vão de forma inconsciente para ganhar uma vantagem naquilo ali, mas que em algum lugar elas se sentem pessoas negras. Então, como também existe aquela mina preta que entra e diz, eu sou morena, preta que entra e diz, eu sou parda. Então, assim, existe esse lugar ainda de uma necessidade de estudo e de debate muito, e muito, muito ainda. É porque muitas vezes esses lugares de cotas e de separação desse processo de seleção, como a gente falou, eles ainda são lidos como uma vantagenzinha, como uma coisa de tipo, tá. Então, assim, quando a menina tem família preta e fala assim, eu vou tirar, todo mundo vai, aqui nesse país, todo mundo faz tudo, todo mundo é ladrão, todo mundo rouba, então também vou. Só que não é esse local, né? Não é esse lugar, é lugar de direito, né? De identificação da sua própria identidade com o direito a ter acesso ao ensino superior, né? E acontece isso por quê? Com a lei das cotas, junto da lei está a lei de ter o ensino do afro-brasileiro, né, da cultura da África e a cultura afro-brasileira,
desde do fundamental, né? Fundamental e médio. Então, se não existe isso, né? Se não se consegue isso, porque o próprio professor, muitas vezes, porque não precisa ser um professor de história, né, gente? A gente sabe com a interdisciplinaridade que qualquer professor poderia se tratar do tema, né? Tratar do tema. Então, a gente viu, teve recentemente a Afrostem, que é as mulheres afros nas áreas de matemática, física e tudo mais, e aí elas dizendo o seguinte, que o professor de física pode dizer quem é as mulheres, as grandes cientistas, né, negras. O professor de matemática, a mesma coisa. E aí, se não tem esses professores, não se vai ter alunos sabendo que são negros, se orgulhando de ser, né? Quantas pessoas, quando eu faço palestra, eu pergunto, quem é Zumbi? Todo mundo conhece, mas quem é Dandara? Né? É a mulher do Zumbi. Então, aí você percebe a falta de representatividade, né? Então, a TV não me representa, a história do meu Brasil não me representa, a história de Alagoas não me representa, e eu não sei o que eu sou, né? Eu sou parda, porque eu preciso entrar na universidade. Então, é muito além, né? Se a ideia funcionasse da lei, né, eu até dei uma olhada aqui, é na lei 11.645, que é da obrigatoriedade da disciplina afro dentro das escolas, né? Então, se isso existisse e funcionasse, talvez a gente não precisasse do processo de heteroidentificação na universidade, não precisasse de um processo de heteroidentificação dentro dos concursos públicos, como a gente vê em famosos do Fantástico, que o cara se bronzeou, e a gente percebeu isso nas bancas, tem gente que vai bronzeada de sol, queimada, com insolação, chega a ficar vermelho, porque preto, eu já recebi laranja. Preto no sol fica preto, né? Agora branco no sol fica vermelho, fica laranja, queimado, então... Teve um caso agora de uma menina, né, de uma banca da funcionária da Polícia Federal, né? Um caso aí. Isso, um caso importante da gente não deixar passar por aqui, foi criada uma página de denúncias, onde pegaram alguns casos isolados dessas pessoas e publicizaram a foto dessas pessoas, dizendo, olha, tal pessoa que entrou aqui por cota, tá aí ela na cota, basearam dentro das pessoas que conseguiram burlar o sistema, para tentar fazer com que ele seja invalidado. E a gente está aqui para defender, para dizer que essa foi uma que entrou, mas 2 anos atrás ela não teria tido problema algum, de dizer que antes das bancas de heteroidentificação, entender que existem falhas, sim, que precisam ser resolvidas, sim, né, muitas delas de estrutura, inclusive, a universidade precisa pensar melhor a estrutura para poder receber esses alunos. Esse ano tivemos muitos problemas para realizar as bancas, então, da gente entender que a gente precisa... que sempre a gente acha que é proposital, né, Tícia? Um sistema que quer que isso não dê certo. Então, a gente dizer que a gente está fazendo para que ele dê certo, e que por mais que um momento ou outro ele não dê certo, é um caso isolado, mas o objetivo é de que aconteça, e que se ele não estivesse acontecendo hoje, não só ela, como todas as outras, eu acho que no ano passado foram quase 900 pessoas recusadas, né, 600 e poucas pessoas recusadas, esse ano caiu para 300 e pouco, então a gente já está criando um hábito da pessoa nem precisar se inscrever, porque ela sabe que vai precisar por ali, ela sabe que não vai passar. E se ela não passar nessa banca, ela perde o Enem dela. Então, perder um ano para entrar na universidade é muito válido, é muito risco para eu me arriscar. Então, isso eu acho massa a gente dizer que existem falhas, sim, que precisam ser mudadas e melhoradas, sim, mas que é um procedimento necessário, por enquanto. Bom, muito bom. E aí, vamos para conversa fora, conversa dentro? Bora. Bora para a parte final do nosso episódio? Conversa fora, cada uma pedir para elas trazerem um fato, uma situação, um exemplo de alguma coisa que tenha rolado agora, recentemente, que tenha relação com o nosso tema, e que elas acham que é muito conversa fora, que não tem nada a ver, que é péssimo, que é horrível, que precisa ser falado, que precisa ser denunciado, discutido tudo. É conversa foríssima, nunca devia ter entrado.
Quem começa? A Tícia, que tá toda... Chega com a garganta seca, começa a falar, eu falo mesmo. A conversa fora, eu vou voltar novamente ao caso lá da live, para reforçar a necessidade de a gente contar as nossas histórias a partir dos nossos olhares. Existe, sim, muito filme falando de senzala, muito filme, novela, muito, mas nunca dos pretos contando suas histórias. Então, é bola fora falar que a gente não pode falar sobre a nossa história contada pelos nossos olhos. Então, a própria Mari fala assim, brancos fazem filmes de senzala, pretos fazem filmes dos quilombos. Então, a gente conta o mesmo recorte da história com o nosso ponto de fala. Então, essa é a bola fora. Conversa fora. Conversa fora. Vai, Sal, sua vez. Hoje, o Fórum da Música aqui de Maceió publicou que ainda tem 39 municípios aqui em Alagoas que não submeteram seus planos de ação para receber os recursos da Lei Aldir Blanc. Então, para esses prefeitos tomarem vergonha, porque eles estão totalmente bola fora. Perder um dinheiro federal é dizer que esse município mais nunca recebe nada, meu amor. Né? Então, prefeitos, vocês são bola fora. Bola fora. Vai ter conversa, vamos mudar nosso podcast para o Vai Ter Bola. Vai ter bola. É fantástico. Vai ter bola, não é muito feminista. Não é. Conversa foríssima desses prefeitos. Bem, se vocês me permitem, eu também separei um conversa fora. E eu boto conversa fora falando da enxurrada de críticas que a Magazine Luiza recebeu. Realmente. E aí eu coloco os meus... Não boto queridos, leia assim, ironia, meus queridos irmãos brancos, que vieram uma enxurrada de racismo reverso. Então, assim, é conversa foríssima a gente usar esse termo, racismo reverso. Não existe, tá? Vamos assim deixar claro. Não existe racismo reverso simplesmente porque os brancos não sentem na pele as dores do racismo que os negros sofrem. Não existe branco sendo assassinado pela polícia simplesmente pelo fato de ser negro. Não existe branco sendo parado em todas as lojas, sendo perseguido nas lojas, porque estão com alguém está desconfiando que eles estão roubando. Então, assim, não existe racismo reverso porque não tem nenhuma igualdade de tratamento entre negros e brancos. Então, não me venha, pelo amor de Deus, com esses papos de racismo reverso. Isso é conversa foríssima. Parece até que a gente combinou, né? Cada uma falou uma coisa diferente. Não é? Agora para a parte boa. Agora a gente fala de conversa dentro. Aquela conversa que a gente quer trazer e não quer largar nunca mais. Aí vocês vão falar de alguma situação, de algum exemplo, de alguma coisa que vocês acham que é muito legal e que tem que ser celebrado, que tem que se indicar, pode ser o que vocês quiserem. Aquela conversa que a gente quer trazer sempre para a roda. Agora eu começo, disse que vai que tu fala a mesma coisa que eu. Vai. Uma coisa que eu tenho que celebrar, né, que é tanto com a pandemia, não que no sentido da quantidade dos meus irmãos pretos que morreram, tanto com a pandemia como com essa questão dos editais, foi realmente, novamente o movimento negro, novamente os grupos afro de Maceió se tornarem, de Alagoas, inclusive, se juntarem novamente, né? Se falar mais, e um levantar a mão do outro, um realmente puxar a mão do outro, né? Recentemente, a Dagô Produções, junto com a Batuque Empreendimentos e com o coletivo Africaité e a Usicolo, se juntaram e fizeram uma oficina via Google Meet, né, 4 sábados de oficina, ensinando a fazer projeto cultural, né? Então, várias mulheres se disponibilizaram aos sábados
de ensinar, fazer projeto cultural, fazer portfólio, e a gente teve retorno disso, né, gente? 40 pessoas se inscreveram, e eu acho que é o que diz assim, é uma iniciativa, um projeto que não deve parar, que deve continuar, inclusive presencial, que a gente seja paga realmente para ir para o interior, para ensinar aos nossos irmãos quilombolas, índio e tudo mais, a fazer o seu próprio projeto, né? A ter o seu portfólio, porque além do projeto é saber fazer a parte financeira e fazer o registro, que muita gente acha que é só fazer o projeto e executar, e depois, como é que comprova que ele foi executado, né? Com boa filmagem, com foto, que mostre a logomarca, que muita gente que não sabe o que é logomarca, né? Que é a logo, eu sou da época da logomarca, né? Eu sei que agora é só logo. Que mostre logo e tudo mais, então... Sem essa mínima de ajuda estrutural, não consegue nem chegar, não importa cotas que não chega, porque não tem nem exatamente. E a não ideia tem nem um projeto para chegar. Exatamente. Tice, qual é essa conversa dentro? A minha conversa dentro é uma conversa dentro histórica para o movimento negro mundial, eu acho, que é a retirada das estátuas de pessoas escravagistas da nossa história. Então, eu acho que a gente precisa usar isso como um exemplo. Não cultuaremos mais os seus deuses escravocratas. Não cultuaremos e não passaremos mais por eles. Eu acho que a gente perdeu um momento histórico para fazer um levante aqui, inclusive em Alagoas, um levante inclusive em Maceió, que teve o Quebra de Xangô, e que a gente hoje é obrigada a ter dentro da nossa principal avenida uma homenagem a Fernandes Lima, que foi o responsável, foi o capataz, braço direito do governo, responsável pela queda, pelo Quebra de Xangô de 12, pelo quebra dos terreiros e pela morte de tia Marcelina. Então, eu acho que essa é uma conversa dentro necessária, e que a gente ainda, infelizmente, não conseguiu ter força aqui no nosso município, mas que sirvam de exemplo. Já houve na história a derrubada de grandes nomes escravocratas, e que fiquem isso como recordação, e que isso fique como exemplo histórico, para que mais para frente, quando a gente conseguir realmente se fortalecer dentro dessas redes que Sal cita, que a gente está aí ressuscitando dentro do movimento negro alagoano, que a gente se fortaleça para, enfim, fazer valer os nossos quilombos e fazer valer Dandara, fazer valer Zumbi, fazer valer Apume, fazer valer todos os outros pretos e pretas que passaram por essas terras. A minha conversa dentro é mais um reforço do que vocês estão falando, é mais tipo um agradecimento por vocês terem me acolhido como pessoa nessa cidade, pela amizade, pela troca, pelo ateliê, pelas coisas que a gente tem conseguido fazer, pelos projetos que a gente escreve junto, pelas ideias todas. Então, assim, a minha conversa dentro tem a ver com sororidade, tem a ver com mulheres se ajudando, tem a ver com mulheres pretas no poder, tem a ver com ampliar as nossas possibilidades de conversas e diversidade em todos os sentidos da vida, assim. Eu vou deixar vocês terminarem. Não vamos encerrar um podcast falando de negritude, que uma branca vai ficar encerrando a conversa. Então, eu peço. Eu acho massa quando você fala essa questão assim, de permitir, né? Porque eu falo muito nesse sentido, assim, você sabendo o que você é branca e você sendo antirracista, muita gente fala assim, vocês segregam tanto o lugar que muitas vezes o branco não tem a opção de entrar no lugar que vocês segregam. E aí a gente diz não, porque se eu sou a favor da diversidade, né, então qualquer pessoa pode entrar. Quem não pode entrar é um racista, né? Porque ele nem vai querer, é um homofóbico. Mas é muito importante a gente saber, né, que
existem brancos que estão nessa luta também, né? Na luta antirracista, e não as falas que a gente ouviu, não sei se a Tícia estava presente, de dizer essa lei não é assistencialista, a gente não tem que falar de cotas. E aí a gente diz, amiga, a lei é assistencialista, precisamos falar de cotas. Eu acho que eu termino minha fala até com essa frase, né? Amiga, se liga, amiga. E mesmo que não fosse, a gente ainda precisava. Sim. Pensei haikai. Era para ser curtinho, pensei. Falaram-me. Papel claro exibe melhor a letra. Pensei. Precisamos clarear tudo. Esclarecer, limpar, deixar tudo às claras. Pensei novamente e me perguntei: por que só eu preciso me adaptar? Será que você nunca pensou que o papel pode continuar o mesmo se a caneta mudar a cor? Caneta preta em papel branco torna tudo tão nítido quanto caneta branca no papel preto. Por que eu quem devo clarear? Já pensou em empretecer? Meu Deus, que arrasa. De quem é? Seu? É meu. Faltou dizer, Ticiane Simões. É meu de mim mesma. Produção de quarentena. Bora conversar?